Você já viu um Deus que responde com fogo? Se você é apaixonado por histórias bíblicas profundas, poderosas e cheias de mistério, este é o seu lugar. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sino, porque aqui nós mergulhamos em narrativas que muitos esqueceram, mas que carregam revelações capazes de transformar a alma. Hoje, vamos viajar para um tempo sombrio na história de Israel. Um tempo em que o povo havia virado as costas para o seu Deus. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia mergulhado a nação na idolatria. Por toda parte, altares eram levantados a Baal, um deus falso, um ídolo de pedra e madeira. Os profetas de Baal, em número de 450, dominavam a cena religiosa, comendo na mesa do rei e promovendo um culto vazio e sem poder. A adoração ao Deus verdadeiro parecia ter sido apagada da memória do povo. Mas em meio a essa escuridão espiritual, uma luz solitária brilhava. Um homem se recusava a se dobrar diante da mentira, um profeta chamado Elias. Enquanto reis se corrompiam e multidões se perdiam, Elias permanecia firme, como uma rocha no meio de um deserto espiritual. Sua voz era a única que ainda clamava pela verdade em uma terra afogada na confusão. Ele não tinha exércitos, não tinha palácios, não tinha o apoio do governo. Ele tinha apenas uma coisa: a palavra do Senhor. E isso era suficiente. A situação havia chegado a um ponto insustentável. A nação estava dividida, cocheando entre dois pensamentos, sem saber a quem servir. Era preciso um confronto. E Elias, movido por Deus, decidiu que era hora de acabar com aquela dúvida de uma vez por todas. Ele subiu corajosamente diante do rei Acabe e de todo o povo reunido e lançou um desafio que ecoaria pela eternidade. Com a autoridade de quem fala em nome do Criador, Elias bradou: "Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam a ele, mas se Baal é Deus, então sigam Baal." O povo, pego de surpresa e envergonhado, não respondeu uma palavra sequer. O silêncio era a prova da sua confusão. Então, Elias propôs o teste final, o desafio que marcaria para sempre a história da fé. Ele disse: "Eu sou o único profeta do Senhor que restou, mas os profetas de Baal são 450. Tragam 2 novilhos. Que eles escolham um, o cortem em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu farei o mesmo com o outro novilho. Então, vocês clamarão pelo nome do seu Deus, e eu clamarei pelo nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro." A proposta era ousada, pública e irrefutável. Não haveria espaço para truques ou desculpas. O poder seria demonstrado ali, à vista de todos. O povo concordou. O palco para o maior confronto espiritual da história de Israel estava montado no Monte Carmelo. A tensão era palpável. De um lado, 450 profetas de Baal, confiantes em seu número e no apoio do rei. Do outro, um único homem, Elias, cuja única arma era sua fé inabalável. Os profetas de Baal começaram. Eles prepararam seu altar, colocaram o sacrifício e iniciaram seu ritual. Eles clamavam em voz alta: "Ó Baal, responde-nos." Mas a única resposta era o eco de suas próprias vozes nas montanhas. Eles dançaram freneticamente ao redor do altar, num ritual pagão e desesperado. As horas se passavam. O sol do meio-dia queimava suas peles, mas o altar permanecia frio como a pedra sobre a qual foi construído. Vendo o desespero deles, Elias começou a zombar. Ele dizia: "Gritem mais alto. Talvez ele seja um deus. Quem sabe esteja meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado." A ironia de Elias expunha a total impotência do ídolo. Um Deus que precisa ser acordado, que pode estar ocupado demais para ouvir seus seguidores, simplesmente não é Deus. Feridos em seu orgulho e cada vez mais desesperados, os profetas de Baal intensificaram seu ritual macabro. Eles começaram a se cortar com espadas e lanças, segundo o costume deles, até o sangue escorrer por seus corpos. Era uma cena terrível. Gritos de dor e angústia se misturavam aos clamores por Baal, mas o resultado foi o mesmo.
A Bíblia diz de forma direta: não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Apenas o silêncio ensurdecedor de um Deus que não existe. O dia estava chegando ao fim, e o fracasso deles era total e humilhante. Então, quando a tarde já caía, Elias se aproximou. Sua calma contrastava com o frenesi dos profetas de Baal. Sem pressa, sem desespero, ele chamou o povo para perto e começou a fazer algo profundamente simbólico. Ele não usou o altar pagão. Em vez disso, ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, lembrando ao povo a sua identidade, a sua aliança com o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Com o altar reconstruído e o sacrifício preparado, Elias fez algo que parecia loucura. Ele queria eliminar qualquer sombra de dúvida, queria que o milagre fosse tão incontestável que ninguém jamais pudesse explicá-lo de forma natural. Ele ordenou: encham 4 jarros grandes com água e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Eles fizeram isso. Elias disse: façam de novo. E eles fizeram. E ele disse ainda: façam pela 3ª vez. E eles obedeceram. 12 jarros de água foram derramados. A água encharcou completamente a lenha e o sacrifício. Escorreu pelas pedras do altar e encheu uma vala que Elias havia cavado ao redor. Humanamente falando, era impossível acender fogo naquelas condições. A cena estava pronta para a manifestação do impossível. Era exatamente isso que Elias queria mostrar. O poder de Deus não depende de condições favoráveis. Então, com o altar encharcado e os olhos de toda a nação fixos nele, Elias se aproximou e fez uma oração. Não foi um grito desesperado, nem um ritual complexo. Foi uma conversa simples, direta e cheia de fé. Ele olhou para os céus e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu estás trazendo o coração deles de volta para Ti. A oração de Elias tinha um propósito claro. Não era para sua própria glória, mas para que Deus fosse glorificado e para que o coração do povo se voltasse para Ele. E naquele exato instante, a resposta veio. O céu se abriu. Um fogo poderoso desceu do céu. Não era uma faísca, não era uma chama comum. Era um fogo sobrenatural, vivo, devorador. O fogo consumiu instantaneamente o sacrifício, a lenha encharcada, as pedras do altar e até mesmo a poeira ao redor. E evaporou toda a água que estava na vala. Tudo foi consumido pelo poder de Deus. A multidão assistiu àquela cena em choque e temor. O poder que eles acabavam de testemunhar era absoluto, indiscutível. Diante da manifestação gloriosa do Deus verdadeiro, o povo não teve outra reação a não ser cair com o rosto em terra. E todos juntos, em um só clamor que sacudiu as montanhas do Carmelo, gritaram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Naquele dia, a dúvida foi dissipada. A confusão foi desfeita. A nação de Israel foi confrontada com a realidade de quem era o único e verdadeiro Deus. O Deus que não precisa de gritos, de rituais de autoflagelação ou de espetáculos humanos. O Deus que responde com fogo. A história de Elias no Monte Carmelo é muito mais do que um relato antigo. Ela nos ensina lições poderosas para os dias de hoje. Ela nos mostra que, mesmo quando a cultura ao nosso redor se afasta da verdade, mesmo quando parece que estamos sozinhos na nossa fé, Deus sempre tem um remanescente fiel. Um só homem, alinhado com Deus, é maioria contra qualquer multidão. Ela nos ensina também sobre a natureza da verdadeira adoração. Não se trata de barulho, de performance ou de emoções fabricadas. Trata-se de um coração sincero, de uma fé genuína e de uma obediência à palavra de Deus. A oração de Elias foi curta, mas foi poderosa porque nasceu de um relacionamento profundo com o Senhor. E o mais importante, esta história revela o caráter do nosso Deus. Ele é o Deus que se revela, o Deus que responde, o Deus que age no impossível. O mesmo Deus que enviou fogo do céu no Monte Carmelo, Deus que age no impossível. O mesmo Deus que enviou fogo do céu no Monte Carmelo, Deus que age no impossível.
O mesmo Deus que enviou fogo do céu no Monte Carmelo, Deus que age no impossível. O mesmo Deus que enviou fogo do céu no Monte Carmelo, Deus que age no impossível. O mesmo Deus que enviou fogo do céu no Monte Carmelo,